Pessoal, nós temos aqui mais uma aula de revisão com conteúdo do ensino médio, né? E nós vamos novamente utilizar aqui esses slides da, enfim, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, tá certo? E nessa pequena aula, então, nós falaremos um pouquinho sobre reações químicas, a classificação ou como as reações químicas podem ser classificadas de acordo com alguns parâmetros, critérios, digamos assim, tá certo? Não é preciso ficar decorando isso, mas importante, na verdade, é através da leitura, do estudo continuado e, se for possível, também através da prática, né, de laboratório, né? Se bem que algumas dessas reações, inclusive, nós vivenciamos no dia a dia, né, mesmo domesticamente, mas enfim, tanto através de estudo, leitura e, sendo tanto quanto possível, através da prática também em laboratórios, nós nos familiarizarmos, né, com as reações, tá certo? Mas enfim, vamos então falar um pouquinho sobre reações químicas e como elas podem ser classificadas de acordo com certos critérios e parâmetros. Vamos lá então. Bom, então nunca é demais lembrar que as reações químicas, na verdade, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Elas não estão presentes apenas nos livros de química, muito pelo contrário, né? A começar das reações químicas que diuturnamente, enfim, acontecem nos nossos próprios corpos, né? Há uma série de reações acontecendo aí, né? Na nossa casa, por exemplo, né? Certos itens aí feitos de ferro ou de aço enferrujando, né? Cozimento de alimentos e por aí vai. Enfim, e também no dia a dia, nas indústrias, uma série de reações químicas que nos interessam estão sendo promovidas, né? Fermentação, por exemplo, da cana-de-açúcar, né? Ou enfim, do caldo da cana-de-açúcar para se produzir etanol, né? Que nós colocamos nos veículos, enfim, na sociedade em geral, incluindo, né, domesticamente, incluindo aí os nossos próprios corpos, quer dizer, reações químicas diuturnamente acontecem, né? De forma tal que as reações químicas fazem parte da nossa vida inevitavelmente. Dois exemplos aí do cotidiano, né? Cozimento de alimentos, nesse caso aí, enfim, ovos, né? Você aquece, desnatura as proteínas, né? Enfim, o que a gente costuma chamar de clara do ovo, né? Solidifica, né? Se você, no caso do cozimento do ovo, inclusive insistir no cozimento, né? O ovo ainda dentro da casca, cozir, se você promover o cozimento por muito tempo, inclusive certos compostos ali de enxofre, né? Terminam formando aquela camadazinha verde em torno da gema do ovo, enfim. O azedamento do leite, por exemplo, né? Promovido aí por bactérias, né? Enfim, são exemplos típicos, né, de reações químicas que acontecem aí no nosso dia a dia. Mas enfim, tentar listar reações que acontecem no nosso dia a dia seria inclusive enfadonho, porque o número de reações é imenso, tá certo? Em todo caso, mais dois exemplos, né? Fogos de artifício, né, que contém uma série de sais ali, que por conta do fornecimento de energia no meio, os elementos metálicos sofrem transições eletrônicas, ao decaírem, né, emitem aí na faixa do visível, e você tem uma série de sais, então, de elementos diferentes que vão produzir cores diferentes nos fogos de artifício. Sem falar aí também na reação de fotossíntese, né, que as plantas promovem, né, utilizando a luz do sol, né, CO2, enfim, e que permitem aí, inclusive, né, enfim, as plantas que estão lá na base da cadeia alimentar, né, os herbívoros vão se alimentar aí dos vegetais e posteriormente os animais vão, outros animais, né, vão se alimentar dos animais que se alimentam de vegetais, né, na famosa cadeia alimentar, né? Enfim, sei lá, o coelho come alguns vegetais verdes, por exemplo, e depois vem a onça né, e se alimenta do coelho, por exemplo, né? Mas enfim, a, no caso estamos a falar de fotossíntese, enfim, vegetais clorofilados, né? É uma reação típica, né, que acontece aí o tempo todo, todos os dias, né, em todas as partes do mundo, tá certo? Ilustrando uma vez mais que as reações químicas estão sempre presentes, né, estão presentes no nosso dia a dia. Depois desse preâmbulo, nós chegamos então ao propósito da aula propriamente dita, né, que é classificar as reações químicas de acordo com certos critérios e parâmetros, tá certo, pessoal? Enfim, como de vezes anteriores, né, nós não vamos ficar aqui lendo slides, né,
Vamos apenas tecer comentários sobre o que há de principal, etc. Mas, né, enfim, recomendamos que você pare o vídeo e leia o conteúdo, né, que está digitado aí nos slides com a devida calma, tá certo? Vamos lá então. Bom, um critério muito utilizado e muito importante, né, para se classificar as reações químicas é de acordo com o fato delas liberarem ou absorverem energia, que vai se manifestar aí sob forma de aumento ou diminuição da temperatura do meio, né? Grosso modo, aí, calor vai ser liberado ou absorvido, né? Então, reações exotérmicas, né, são reações que liberam energia, né? E reações endotérmicas são reações que absorvem energia, requerem energia, né? Você pode representar isso dessa forma, como aparece aí, né, colocando o calor como um produto, no caso da reação exotérmica, ou como um reagente, no caso da reação endotérmica. Ou você pode simplesmente colocar as substâncias químicas como reagentes e produtos e ao lado escrever o ΔH. Né? Um ΔH negativo significa que a reação libera energia, libera calor, portanto ela é endotérmica. Um ΔH positivo significa dizer que a reação é endotérmica, que ela absorve calor. Né? Então você tem processos, reações, né, que podem absorver ou liberar calor. Exotérmico se liberar, endotérmico se absorver calor. E aí, no caso, nós temos dois exemplos, né? Um exemplo de uma reação exotérmica, a combustão do carbono, né, produzindo dióxido de carbono, e um exemplo de uma reação endotérmica, tá certo? Um outro critério, um outro parâmetro que você pode utilizar para classificar as reações químicas é de acordo com a sua velocidade, né? É claro que essa coisa de lento, rápido, são conceitos relativos, né? São conceitos relativos. Uma reação que nós possamos entender que acontece lentamente, né? De acordo com os nossos parâmetros aí, né? Enfim, medindo isso em minutos, horas, dias, né? Como essa reação aí, por exemplo, né, do ferro com o oxigênio, produzindo trióxido de ferro, enfim, ferrugem, né? Quanto tempo demora aí para um objeto de ferro ou, enfim, de aço, um objeto que contém grande quantidade de ferro, quanto tempo demora para ele enferrujar, né? É claro que isso, em princípio, é uma reação lenta, né? Mas esse lento aí, é claro, o lento, rápido, nesse caso, é claro que é um conceito relativo, né? Se nós formos considerar que certas reações demoram milhares de anos para acontecer, enfim, né? Reações aí que acontecem, né, no interior da Terra, por exemplo, enfim, né, formando aí determinados compostos, reações que demoram, né, efetivamente tempo geológico, digamos assim, né, para acontecer, né? Então, uma reação que na nossa escala é lenta, se você colocar isso em comparar com certas reações que requerem, às vezes, centenas ou milhares de anos para acontecer, né, em eras geológicas, seria uma reação rápida, né, por comparação. Mas, enfim, bem entendido, o lento e o rápido aí é relativo. Bom, mas dentro da nossa escala de tempo, né, medindo a velocidade de reações né, você tem reações que acontecem na ordem de femtosegundos, né, 10 a menos 15 segundos. Seria uma relação tremendamente rápida, ultra rápida. Né? Então, o lento ou rápido é dentro do que demora, né? Costumam demorar as reações químicas. Uma reação que acontece imediatamente no laboratório, quando você mistura 2 reagentes ou 3 reagentes, é uma reação rápida. Né? Mas essa reação aí, por exemplo, formação do trióxido de ferro, mediante reação do ferro contido num certo objeto com o oxigênio do ar, né? Essa reação demora meses ou mesmo anos para acontecer, né? Dependendo das condições ambientes, aí, temperatura, umidade, etc. e tal, se está próximo ali do mar ou não, a questão do spray marinho, etc. Mas, enfim, em princípio é uma reação que demora bastante tempo para acontecer, portanto é uma reação lenta. Já, por exemplo, a reação de combustão, né, do etanol com oxigênio, produzindo CO2 e água, é uma reação rápida. Né? Você fornece a energia necessária, por exemplo, a chama de um fósforo, né? O etanol é apreciavelmente combustível, o comburente, que no caso é o oxigênio, já está presente no ar e fornecida a energia necessária, imediatamente a reação começa. É claro que por quanto tempo ela irá se propagar, vai depender de quanto etanol você tem para ser combustionado, mas enfim, é uma reação, comparativamente à reação anterior, por exemplo, é uma reação rápida, né? Acontece imediatamente, você já começa a formar
CO2 e água, tão logo o etanol, enfim, inicia sua combustão, ou melhor dizendo, a combustão se inicia de imediato, né? Desde que existe oxigênio presente, evidentemente, mas tão logo você forneça a energia necessária, a combustão imediatamente se processa e você já começa a formar CO2 e água. Então, comparativamente, é uma reação química rápida. Por sua vez, quanto à reversibilidade, as reações químicas podem ser classificadas como reversíveis ou irreversíveis, né? As reações irreversíveis são as que ocorrem apenas num sentido, né? Havendo total consumo aí dos reagentes, etc., formando os produtos e, enfim, não há a possibilidade, né, da conversão dos produtos em reagentes. Já as reações reversíveis, né, são as que acontecem nos dois sentidos: reagentes formando produtos e a partir de uma certa concentração do produto, o produto ou produtos, se for o caso, restituindo, né, formando os reagentes, se degradando, por assim dizer, para formar os reagentes. Em tais casos, né, das reações reversíveis, se estabelece então o chamado equilíbrio químico, né, que é representado graficamente por uma dupla seta. Né? Pode ser da forma que está aí, né, a seta com, né, apontando para a direita, apontando para a esquerda, né, ou pode ser realmente podem ser realmente duas setas, né? Uma apontando para a direita, outra apontando para a esquerda, uma abaixo da outra, como seja. Mas enfim, se estabelece um equilíbrio químico. Né? Essas são as chamadas reações reversíveis. Um outro critério que nós podemos utilizar para classificar as reações químicas é com relação ao fato da ocorrência, né, de ganho ou perda de elétrons por parte dos elementos. Nesse caso, nós temos dos elementos, compostos, como sejam. É mais comum, né, representarmos esse tipo de reação em se tratando de elementos, fica mais fácil de enxergar, né? Mas, enfim, acontece também envolvendo elementos e compostos ou compostos, enfim, transferência de elétrons, né? A situação na qual o elemento, né, supondo que esteja o elemento isoladamente, como nessa reação entre cobre e zinco, né, ou um elemento, né, no interior, por assim dizer, de um composto, um elemento que toma parte na formação de um composto, eventualmente ganhará ou perderá elétrons. Né? Nesse caso aí é bastante visível, né? Eu tenho zinco, estado de oxidação 0, cobre, mais 2,5 aquoso. Né? Por exemplo, eu posso ter uma solução de cloreto de cobre ou nitrato de cobre e acrescentar, enfim, imergir na solução uma placa de zinco, por exemplo. Né? Então eu observo que a zinco mais 2 passará para a solução aquosa, enquanto começará a se formar sobre a chapa de zinco uma camada de cobre no estado sólido. Né? Visivelmente nesse caso, o que eu percebo? Né? O cobre tem tendência a ganhar elétrons, né? Enquanto que o zinco tem tendência a perder elétrons. Né? Então, na reação de oxidação, ocorre perda de elétrons, ocorre um aumento do número de oxidação. No caso aí do zinco, passou de 0 para mais 2. E na reação de redução, há uma diminuição do estado de oxidação. No caso aí, o cobre passou de mais 2 para 0. Perfeito? Você também pode ter situações, né, reações, nas quais não há variação do estado de oxidação de qualquer dos elementos envolvidos. Nesse caso, o óxido de cálcio reagindo com CO2, formando carbonato de cálcio. Né? O estado de oxidação do cálcio era mais 2 nos reagentes, continua mais 2 nos produtos. Do carbono era mais 4 nos reagentes, continua mais 4 nos produtos. Do oxigênio era menos 2 nos reagentes, continua menos 2 nos produtos. Né? Então, nesse caso, nós temos uma reação em que não há nem oxidação, nem redução. Né? Mas você pode, evidentemente, ter reações nas quais você tem compostos e não elementos químicos, né? Como na reação anterior entre cobre e zinco, e em que ocorra, sim,
a alteração no estado de oxidação de algum ou alguns, né? Ou de alguns, enfim, dos elementos presentes, tá certo? Mas você pode ter também reações como nesse caso, em que não ocorre variação do estado de oxidação de qualquer dos elementos envolvidos na reação. Um outro critério que pode ser utilizado, né, para classificar as reações químicas é quanto à variação de complexidade, né, por assim dizer, das substâncias envolvidas. Nas chamadas reações de adição ou síntese, né, duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância completa. Né? Nessa reação genérica, dois reagentes A e B produzem uma única substância AB. E aí, então, um exemplo, né, de uma reação de síntese, magnésio metálico reagindo com oxigênio gasoso, produzindo óxido de magnésio. Né? Por sua vez, as reações de síntese podem ser ainda subdivididas, né, subclassificadas em síntese total, né, quando partimos de apenas das substâncias simples, né, nesse caso carbono, oxigênio, produzindo CO2, ou chamada reação de síntese parcial, né? Quando dentre os reagentes aí empregados, dentre os reagentes que participam da reação, já houve no mínimo uma substância composta. Né? Como nesse caso aí, nós temos duas substâncias compostas, né? Óxido de cálcio e água, produzindo hidróxido de cálcio. Né? Então, quando dentre os reagentes houver no mínimo uma substância composta, nós vamos dizer que é uma reação de síntese parcial. O inverso, né, por assim dizer, das reações de síntese são as reações de análise ou decomposição, né, que são aquelas nas quais uma substância se divide em duas ou mais, enfim. Né. No caso aí desse exemplo genérico, a substância A, B se decompõe, né, nas substâncias A e B. Né, substâncias ou elementos, como seja. Aí então nós temos um exemplo de uma reação de decomposição, né, que é a decomposição da azida de sódio, NaN3, que se decompõe em nitrogênio gasoso e sódio. Né. É uma reação que pode, por exemplo, ser explorada aí nos airbags, né, porque você precisa de uma reação que libere grande quantidade de gás, né, para inflar o airbag, e além disso, você precisa de uma reação que aconteça com muita rapidez, uma reação realmente muito rápida, né, porque entre o choque, né, do veículo, uma colisão, por exemplo, e a liberação do gás, tem que existir apenas uma mínima fração de segundo, né, que é para que haja tempo que o airbag infle antes, né, que eventualmente o motorista venha a colidir ali com o volante, com a frente do veículo, enfim, ele tem que inflar rapidamente a ponto de impedir, né, essa colisão do corpo ali do motorista com o volante, com o painel, perdão, com o para-brisa do carro, como seja. Enfim, a reação tem que acontecer muito rapidamente. E essa é uma reação de decomposição que tem também essa característica, além de ser uma reação, é claro, na qual uma grande quantidade de gás é liberada. Mas enfim, temos aí um exemplo de uma reação de decomposição. Bom, certas reações de decomposição, né, também chamadas reações de análise, enfim, elas recebem uma denominação especial, são chamadas de pirólise, né? Piros vem do grego, né? Fogo. Pelo fato da decomposição, né? Nesse caso aí, nesse exemplo, né? Por exemplo, nitrato de cobre se degradando em óxido de cobre, NO2 e oxigênio, né? Essa degradação, né? Essa decomposição recebe especificamente o nome de pirólise pelo fato dela acontecer, né, mediante aquecimento da substância. Né? Nas equações químicas, esse triângulo, né, representa justamente isso. Né? Essa letra grega delta maiúsculo, mas enfim, esse triângulo aí, né, representa justamente isso. A aplicação, né, por assim dizer, de aquecimento, de calor, né, enfim, aquecer a substância até uma certa temperatura, nesse caso é uma temperatura suficiente para degradar termicamente, né,
promover aí a pirólise do nitrato de cobre, tá certo? No caso da degradação, né, da lise, da quebra, aí, nesse caso quebra de ligações químicas, né, de uma substância, enfim, degradando-a, né, decompondo-a, né? No caso dessa lise acontecer com o uso da luz, né, com o uso de fótons, você terá a chamada fotólise. Né? O peróxido de hidrogênio, por H2O2, né, mediante a ação da luz, se degrada em água e oxigênio, né, no estado gasoso. Uma típica reação de fotólise, né, na qual a decomposição, né, se dá através da absorção de energia dos fótons, enfim, que nesse caso rompe ligações químicas. Mas, enfim, uma lise, uma quebra, né, uma decomposição originada aí, ou promovida, enfim, né, por fótons. Então, nós temos a chamada fotólise, que é uma reação de decomposição. Né? É por isso, inclusive, que muitas substâncias, né, ou compostos diversos, enfim, alguns com fins com ação farmacológica, como seja, né, são muitas vezes armazenados em frascos escuros, né, em frascos de cor âmbar, como esse que aparece aí na figura, né, que é justamente para diminuir, né, a incidência ali de radiação, né, na faixa do visível, na faixa do UV também, na faixa do ultravioleta, sobre aquela substância que está dentro do frasco, retardando assim o mais possível, né, a sua degradação, no que diz respeito pelo menos à incidência da luz. Bom, quando a lise, né, a quebra, a ruptura de ligações químicas, promovendo a decomposição, né, do composto, é uma reação de decomposição, mas enfim, quando essa decomposição, que é ocasionada pela quebra de ligações químicas, quando a lise, a quebra de ligações químicas ocorre por conta da utilização da energia elétrica, né, ou da eletricidade, nós vamos dizer que estamos diante de uma eletrólise. Né? Experimento muito feito nos laboratórios de colégio também, etc., é justamente a eletrólise da água, né? Decompondo a água em hidrogênio e oxigênio. Né? Que inclusive você consegue ilustrar que a proporção, né, em mol realmente é 2 para 1, né? Hidrogênio e oxigênio, tá certo? Monitorando aí os volumes, né? Essa figura no caso aí, ela não reproduz isso ainda. Enfim, o sistema está montado, mas a eletrólise ainda não começou e tal, né? Quando o gás é liberado, se ele não abandonar o sistema, se você conseguir realmente verificar qual o volume, né, de hidrogênio e de oxigênio que foi produzido, você vai inclusive conseguir verificar que a proporção em volume realmente é 2 para 1, tá certo? Mas enfim, quando a lise é promovida aí pela eletricidade, pelo uso da eletricidade, estamos diante de uma eletrólise, né, que é uma outra submodalidade, né, de reação de decomposição. Bom, prosseguindo então naquela classificação das reações no que diz respeito à variação da complexidade das substâncias envolvidas, letra C, nós temos aí reações de deslocamento ou de substituição ou de simples troca. Né? Uma substância A reage com uma substância XY, né, produzindo uma substância AY e uma substância X. Né? Vejam que A trocou de lugar, por assim dizer, né, com X. Tá certo? Daí então o nome de reação de simples troca. Né? Mas enfim, vai ficar melhor ilustrado com um exemplo aí na sequência. Né? Aí então um exemplo, né, de uma reação de simples troca. Se eu tiver, por exemplo, uma solução aquosa de sulfato de cobre e mergulhar nessa solução uma chapa de ferro ou, por exemplo, um prego, né, como é sugerido aí no exemplo, né, eu vou verificar que o cobre que está em solução, né, íons cobre mais 2, né, porque o sulfato de cobre é um sólido, né, azul, mas aquele grande, fartamente solúvel em água. Então, vou ficar com íons cobre mais 2 e íon sulfato menos 2 em solução. Esses íons cobre mais 2 que estão em solução vão se reduzir, vão a cobre zero, né? Vão começar a se agregar ali em torno, né, da chapa de ferro, nesse caso do prego, como seja. E o ferro que estava no prego, então, passará para a solução. Né? Nesse caso, íons ferro mais 2
e eu vou pouco a pouco aumentando a concentração de ferro na solução, né? Que deixará pouco a pouco de ser uma solução de sulfato de cobre para ser uma solução também que contém também sulfato de ferro. Mas enfim, nesse caso aí, né? O ferro ocupou, por assim dizer, né? O lugar do cobre, né? Como contraíam aí do sulfato, enquanto que o cobre passou para a chapa metálica, para o prego, nesse caso, como seja. Enfim, cobre e ferro, apenas dois elementos, né? Trocaram de lugar, por assim dizer, né? Na formulação aí do íon sulfato. Daí você chamar de reação de simples troca. Mas nós podemos ter também, né? Tipo de reação que é muito comum, chamadas reações de dupla troca ou de dupla substituição, né? Quando duas substâncias compostas reagem, originando duas novas substâncias, né? Percebam que nessa reação genérica que aí aparece, né? Enfim, A troca de lugar com X e B troca de lugar com Y, né? Daí você falar em dupla troca, né? Enfim, duas substâncias são compostas, tipicamente, né? Cátions e ânions trocam de parceiros, digamos assim, na maior parte dos exemplos você vai encontrar de reações aí de dupla troca, né? Mas enfim, na sequência então um exemplo vai ficar melhor ilustrado. Aí então um exemplo, né? Uma solução aquosa de nitrato de prata misturada com uma solução aquosa de cloreto de potássio, né? Então na solução nitrato de prata você tem solução íons prata e íons nitrato, né? Prata mais, nitrato menos. Na solução de cloreto de potássio você tem íons K+, Cl-, quando você mistura as duas soluções. Você forma então cloreto de prata, que é um sólido pouco solúvel em água, né? Tem uma baixa solubilidade molar, enfim, e ele precipita, né? Forma um precipitado, como a gente diz. E então você fica com o nitrato de prata na solução aquosa. Percebam que antes da reação, o contraíon da prata era o íon nitrato e passa a ser o íon cloreto, né? Enquanto que antes da reação, o contraíon do íon potássio era o íon cloreto e passa a ser o íon nitrato após a ocorrência da reação. Daí nós falamos em reação de dupla troca, né? Ambas as substâncias, nitrato de potássio e cloreto, nitrato de prata, melhor dizendo, e cloreto de potássio, ambos trocaram, né, os cátions e ânions trocaram de parceiros, né? Daí você falar então de dupla troca, né? Nesse caso aí envolvendo inclusive a formação de um precipitado, né? Que fica bastante claro realmente que cátions e ânions aí trocaram de parceiros, né? Uma observação aqui final que vale muito a pena, quer dizer, é claro que para fins didáticos, né, para facilitar a compreensão, etc., você pode então classificar as substâncias usando diferentes critérios, como, né, nós ilustramos aqui nessa breve revisão. Mas evidentemente você pode ter uma determinada reação, né, que se classifica em mais de um daqueles parâmetros, em mais de um daqueles critérios, né? Nada impede que, por exemplo, uma reação de dupla troca seja também uma reação exotérmica, por exemplo, né? Então, vale a pena a observação que aí está posta, né, de que as várias reações estudadas, né, ou nas várias, não se excluem mutuamente, quer dizer, as várias classificações, né, nesse sentido. Quer dizer, a queima, por exemplo, do carbono, né, produzindo CO2, ela pode ser classificada ao mesmo tempo como uma reação exotérmica, porque certo por certo é uma reação na qual energia é liberada, né, calor é liberado. É uma reação rápida, que acontece rapidamente, né, enfim. É irreversível, não se estabelece equilíbrio químico, né? É também uma reação de oxirredução, né? Porque perceba que o estado de oxidação de carbono e de oxigênio antes da reação é zero, né? E depois da reação, né, você vai ter mais 4 para carbono e menos 2 para oxigênio. Então é uma reação de oxirredução, com certeza, né? E também é uma reação de síntese, né? Perfeito? Carbono e oxigênio produziram uma única substância aí, CO2, enfim, né? CO2 foi sintetizado, né, com perdão da redundância, a partir de carbono e oxigênio, né? Então perceba-se que efetivamente, né, nada impede que simultaneamente mais de um tipo de classificação, né,
incida sobre uma mesma reação química, né? Tudo vai depender, no caso, qual critério você vai escolher, né? Vai depender, evidentemente, no critério que mais lhe interessa num determinado momento, né? Quando você está estudando pilhas, por exemplo, a reação que lhe interessa é essencialmente a de oxirredução, né? Verificar quais os potenciais de oxidação e redução dos elementos envolvidos para verificar qual a força eletromotriz, né? Para poder calcular qual a força eletromotriz produzida, por exemplo, né? Se você deseja uma reação na qual grande quantidade de energia seja liberada, você está mais interessado aí no critério de reações endotérmicas ou exotérmicas, enfim. Então, qual critério que você vai utilizar vai depender daquele que mais lhe interessa, né? Numa determinada reação, um determinado processo, mas evidentemente os vários critérios que foram utilizados até aqui, foram vistos, né, para se classificar as substâncias, as reações químicas, eles podem incidir simultaneamente, né? E de acordo com o critério utilizado, uma mesma reação química pode ter mais de uma característica, né? Como essa reação entre carbono e oxigênio produzindo CO2, que é simultaneamente exotérmica, rápida, irreversível, de oxirredução e de síntese, né? Você pode aplicar todos os critérios que nós vimos a uma mesma reação, tá certo? E evidentemente eles não se excluem, né? Perfeito? Por fim, então, aí alguma bibliografia, né? Mas enfim, qualquer livro do ensino médio, qualquer livro de química geral do ensino superior que você queira consultar, por certo que será uma boa fonte, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.